Graças a paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez para nós estudarmos a palavra do Senhor, refletirmos sobre essa série que nós temos, que é a série Êxodo, a saída do povo de Deus do Egito, né? Bem propícia para a nossa semana aí, que chega a Páscoa do Senhor, né? Então, você que tem acompanhado, hoje nós teremos um título muito interessante, um tema: quem subirá ao monte? É uma pergunta, né? Quem subirá ao monte, né? Aconteceu algo interessante lá com o povo no início da caminhada, na jornada, né? No deserto ali, onde Moisés se torna um intermediário, né? E houve um convite extraordinário e nós vamos tentar entender realmente isso, como aconteceu, né? Então, a jornada do povo de Israel no livro do Êxodo não é apenas uma história de libertação física, mas um retrato poderoso da salvação. A saída do Egito representa o momento em que Deus quebra as correntes, tira o povo da escravidão e os conduz para uma nova vida. Mas o propósito de Deus não termina na libertação, não termina ali. Antes de levá-los à terra prometida, ele deseja algo mais profundo, que o povo conheça. Essa é a expressão, né? O Emmanuel, Deus conosco. Em Êxodo 19, Israel chega ao pé do Monte Sinai e ali Deus revela seu verdadeiro objetivo. E aí ele vai dizer, né? Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Êxodo 19, 5 e 6. Né? Então, perceba aqui, né, que Deus não fala primeiro na terra, de propriedade, né? Nem de prosperidade ou de conquista. Ele fala de relacionamento, identidade e proximidade. Então, converter-se não é apenas receber bênçãos ou promessas, mas ganhar acesso à presença de Deus. Então, as promessas são reais, mas são consequência. Essas promessas vêm com aquilo que Deus vai nos permitindo e nos dando. Não é o centro. O maior presente da salvação é o acesso ao próprio Deus, né? Então, quando nós somos salvos, nós temos acesso ao Pai, o livre acesso ao Pai. Quando o povo chega no Monte Sinai, em Êxodo 19, algo surpreendente acontece. Deus faz um convite pedindo que Moisés se prepare o povo para que ao terceiro dia conduza todo o povo para subir no monte e para se encontrar com o Senhor. Todo o povo é convidado. Ao final do prazo estipulado, o cenário do Sinai é impressionante. Deus desce sobre o monte em um fogo, fumaça e poder, manifestando sua glória de forma visível. Veja o que diz Êxodo 19, 16. No terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões, relâmpagos e uma densa nuvem cobriu o monte e um fortíssimo som de trombeta ecoou. Todo o acampamento, ou todos do acampamento, tremeram. Era um convite extraordinário. Deus santo chamando um povo recém-liberto para se aproximar. O céu tocando a terra. O Criador desejando um relacionamento com sua criação. Então, havia um caminho aberto, um chamado para subir, para se encontrar com ele. Mas, diante da manifestação de Deus, o povo reagiu com medo. Em vez de se aproximarem, decidirem se afastar. Em Êxodo 20, após ouvirem a voz de Deus, disseram a Moisés. Olha o que eles dizem lá em 20, 19. Fale você conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Eles estavam com medo, né, de falar com Deus. No 21 do mesmo capítulo 20, o povo permaneceu à distância enquanto Moisés aproximava-se da nuvem escura onde Deus estava. Então, essa história fala diretamente conosco hoje. Muitas pessoas foram libertas, saíram do Egito, mas ainda vivem longe da presença de Deus. Buscam promessas, respostas e bênçãos, mas não entendem que o maior convite do Evangelho é subir ao monte, encontrar-se com Deus e ser completo nele. Em Cristo, esse acesso foi plenamente aberto. Não precisamos mais ficar à distância. O véu foi rasgado, o caminho está livre. A pergunta continua ecoando através dos séculos: quem subirá ao monte? Deus continua convidando, a presença contínua está disponível. O privilégio continua sendo dado, a decisão, porém, continua sendo nossa. O que nós poderíamos
avaliar sobre esse tópico, né? O que mais te chama a atenção na reação do povo diante da presença de Deus no Monte Sinai, né? Qual foi a maior reação que você viu ali no povo, né? Medo? Qual foi essa tentativa de se afastar de Deus, deixar Moisés como um intermediário? Porque muitas vezes preferimos ficar à distância em vez de nos aproximarmos de Deus, né? Em geral, o pecado nos afasta de Deus, né? A Bíblia vai dizer lá em Isaías e outros textos que mostram que o pecado nos afasta de Deus, não Deus se afasta de nós, né? Em sua opinião, qual é a diferença entre buscar as promessas de Deus e buscar a presença de Deus? Você consegue definir o que é buscar a presença de Deus e buscar as promessas de Deus, né? São duas coisas que nós precisamos ter bem definido sobre a nossa vida. Então, por que o povo recusou, né? O convite de Deus no Sinai foi claro, extraordinário, cheio de graça. Subir o monte, entrar na nuvem, aproximar-se da sua presença, mas o povo recuou diante do fogo, da nuvem e da voz de Deus. Eles preferiram a distância, preferiram segurança em vez de transformação, controle em vez de rendição. A recusa não foi apenas emocional, não foi apenas medo, foi também espiritual e intencional. Então vamos entender por que eles agiram daquela maneira e o que isso tem a ver conosco. Primeiro o tópico sobre isso. Estavam em busca de um Deus que pudesse moldar. Claro, eles estavam saindo do Egito, e lá no Egito eles já tinham o hábito de ver os deuses egípcios, né? As suas caricaturas, os seus moldes, e com isso eles estavam com esse pensamento também. Então, ao recusarem subir ao monte, o povo não deixou de buscar um Deus. Eles ainda sentiam a necessidade de Deus. Eles apenas escolheram um Deus mais confortável. Quando Moisés demorou, o povo pediu a Arão que fizesse um Deus visível, controlável, moldado, segundo os seus próprios critérios. E o texto vai nos dizer lá em Êxodo 32, 4 e 5. Ele os recebeu e os fundiu. Recebeu, né, o material, o ouro e tal, que o povo trouxe. Transformando tudo num ídolo, e que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, eis aqui os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou, amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor, né? O mais impressionante é que eles chamaram aquele bezerro de Iavé. Não rejeitaram completamente a ideia de Deus, apenas adaptaram Deus à sua própria imagem. Eles não queriam um Deus que os transformasse, mas um Deus que pudesse ser moldado, né, controlado e ajustado às suas vontades. Enquanto Deus chama o homem para entrar no fogo e ser transformado à sua imagem, o homem prefere lançar seu ouro no fogo e produzir um Deus à sua semelhança. Veja como esse contraste é forte e tem implicações sérias para a nossa vida. Deus coloca o que é precioso para ele, que é as vidas, no fogo para moldar. E o homem coloca o que é precioso para ele, o ouro, no fogo para adorar. Entrar na nuvem densa de Deus exige fé, entrega e disposição para o desconhecido. É permitir que ele faça o que quiser em nós. Mas fazer um ídolo é bem mais fácil, e o foco desse ídolo é o de nos servir e satisfazer os nossos desejos. Então a escolha do povo foi ser moldado por Deus ou moldar um Deus, né? Foi evidentemente moldar um Deus. Em quais áreas, como nós podemos pensar então uma reflexão sobre isso? Em quais áreas da minha vida posso estar tentando moldar Deus à minha vontade? Eu crio um Deus, uma ideia de Deus, e não me preocupo com o que ele é e está falando na sua palavra, mas eu quero um Deus ao meu gosto. Eu tenho buscado um Deus que me transforma ou Deus que me agrada? Um Deus em minúscula, né? Algo que só me dê uma certa segurança, né? Uma simpatia, um apego, um visual. O que tenho colocado no fogo? Minha vida para Deus moldar ou recursos para construir algo do meu jeito? Então, esse primeiro tópico, ele vai falar isso. Estavam em busca de um Deus que pudesse moldar. Já no segundo tópico, queriam terceirizar sua consagração, né? Um outro motivo da recusa foi ainda mais sutil. O povo não queria pagar o preço da proximidade. Subir o monte exige esforço, entrega e renúncia. Exige deixar para trás zonas de conforto e enfrentar o desconhecido na presença de Deus. Por isso
Quando ouviram a voz de Deus, eles disseram, Êxodo 20, versículo 19, fale, falando para Moisés, fale você conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. O medo deles era morrer e se aproximar de Deus e morrer. Então eles decidiram terceirizar sua espiritualidade. Muita gente faz isso hoje, né? Pega o seu guru, o seu pastor, ou alguma pessoa e coloca como aquele que vai intermediar diante de Deus, né? E eles falaram, você vai, Moisés, nós ficamos aqui. E esse padrão continua hoje, então. Vai você, pastor, vai você, líder, vai você, influencer. Mas Deus nunca chamou apenas alguns para subir, ele chamou o povo inteiro. Então, fugir da presença é mais fácil, mas exige mudança e não confronta pecados. Ou seja, não exige mudança, né? E não confronta pecados. Não demanda consagração, mas também não gera transformação profunda. Quando escolhemos não subir o monte, acabamos vivendo um cristianismo superficial, muito aquém do que Deus planejou. Não desenvolvemos uma conexão real, diária, íntima com Ele, porque simplesmente não queremos entrar na nuvem. A presença de Deus exige busca, né, entrega e decisão, mas muito mais, mas muitos, aliás, não querem pagar esse preço. Né? Muita gente não quer pagar o preço de ser um cristão autêntico. Quais serão as perguntas, então, sobre esse tópico? Tenho desenvolvido minha própria vida com Deus ou dependo da espiritualidade de outras pessoas? Eu já vi coisas absurdas de alguém falar, vai na minha fé. A fé é de cada um, ela é intrínseca, ela é dada por Deus, ela não pode ser transferida nesse sentido, ela pode ser acrescida lendo a palavra de Deus, mas cada um recebe a sua. O que tem me impedido de subir o monte, né? De estar na presença de Deus e buscar mais profundidade a presença de Deus? Alguma coisa ainda te impede de subir esse monte da presença de Deus? No sentido figurado, né? Você tem dificuldade de chegar diante de Deus? Algum pecado atrapalhando? Alguma coisa que não lhe é conveniente diante de Deus? E eu estou disposto a entrar na nuvem, mesmo sem entender tudo? Permito que Deus me transforme? Eu espero que sim, né? Que você deixa Deus fazer essa metamorfose, essa transformação tremenda na tua vida, né? O que nós concluímos, então? A história do Sinai nos conduz a uma decisão pessoal e intransferível. Deus libertou o povo do Egito, revelou sua glória no monte e fez um convite aberto à sua presença. Mas nem todos o aceitaram. A pergunta permanece atual. Viva e direta, né? Ela é viva e direta essa pergunta. Quem subirá ao monte? Subir no monte não é um evento, é um estilo de vida. É escolher a presença de Deus acima do conforto. Escolher a transformação acima do controle e a intimidade acima da superficialidade. Né? Então chegou a hora de deixar de buscar apenas aquilo que Deus pode dar e passar a desejar quem Deus é. Deus continua convidando. Em Jesus o acesso foi totalmente aberto. Não há mais barreiras, não há mais distância. Há um novo e vivo caminho para a presença de Deus, segundo o livro de Hebreus, capítulo 10. Mas o convite continua exigindo a sua resposta e subir o monte vai exigir de você entrega, disciplina e decisão diária. Né? Então nós vemos através desse estudo, né, quem subirá ao monte, que cada um de nós precisamos tomar uma decisão de nos aperfeiçoar, nos desenvolver diante de Deus através da oração, da leitura da palavra e do conhecimento da vontade de Deus sobre nossas vidas. Então que Deus possa estar nos abençoando, alcançar essa presença plena, né? Eu já sinto isso na presença do Espírito Santo em nós. Então nós temos Deus conosco, né? E nós precisamos entender isso, não apenas imaginar que ainda vamos caminhar ou subir no monte para que lá encontremos Deus. Ele está conosco, Ele é presente. Mas, metaforicamente, buscar a Deus exige realmente uma renúncia daquilo que é contrário à vontade de Deus, uma entrega para fazer a sua vontade, amar o próximo, amar até mesmo os nossos inimigos, não no sentido de gostar do que eles fazem, mas de entender que eles são humanos e estão caminhando por uma eternidade sem Deus, se assim estiverem, né? Que às vezes nossos inimigos são até próximos de nós, irmãos, e aí nós precisamos tomar esse cuidado, né? Devemos orar pelas vidas para que tenham comunhão em Cristo Jesus, né? Então que Deus te abençoe, que você tenha uma Páscoa abençoadíssima,
que a reflexão sobre a Páscoa venha sobre você. A morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a ressurreição no domingo foi algo espetacular na história da humanidade e que até hoje tem sido relembrada efetivamente. É bem verdade que existe um processo, digamos assim, comercial, né? Mas isso não impede de que nós cristãos reverenciemos e cumpramos, né, com aquela dedicação e glorificação a Deus pelo fato da Páscoa estar entre nós, né? Que Deus te abençoe, vamos orar e pedir a Deus bênção na saúde. Eu estou com a garganta meio irritada por alergia, mas graças a Deus hoje deu para gravar o vídeo e mandar para os irmãos. Que Deus abençoe, obrigado a todos que fazem parte dessa célula e que Deus esteja guardando e amparando você com tempos melhores, sempre na presença de Deus, buscando fazer a sua vontade. Pai, nós te louvamos, te agradecemos e pedimos a tua bênção para cada integrante desse grupo, cada um que ouvir e estudar esse tópico, para que possam, Pai, receber de Ti as bênçãos maravilhosas do Senhor. Te louvo pelo cuidado do Senhor, te peço saúde a nós, te peço também, Senhor Deus, um final de semana abençoado na Tua presença, glorificando Teu nome, comemorando, Senhor Deus, aquele ato remissor do Senhor Jesus e a ressurreição para a honra e glória do Senhor. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e até o nosso próximo encontro.